Nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos vivendo os últimos dias. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Eu queria compartilhar algo com você referente a essa situação, essa calamidade que tem acontecido ali no Rio Grande do Sul. Muitos estão entendendo, ou falando, ou pregando, por falta de entendimento e compreensão da palavra de Deus, de que foi o Senhor, de que foi Deus que enviou essa destruição para o Rio Grande do Sul, como se Deus se agradasse de enviar destruição e calamidade e ver o sofrimento das pessoas. Querido, a palavra de Deus claramente diz no livro de Tiago que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes e que não há sombra de variação. Tiago capítulo 1 em diante fala sobre isso. Também fala que Deus, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus mesmo a ninguém tenta. Então a tentação, a calamidade, a destruição não vem de Deus, porque Deus não é e não pode ser tentado pelo mal. Mas então por que as calamidades, a destruição, o caos, a morte acontece? Isso acontece em decorrência do pecado, da apostasia, da idolatria e da rebelião do próprio homem em relação à vontade de Deus. A humanidade se rebelou contra Deus, os homens se viraram as costas para Deus e automaticamente eles atraem sobre si a ira de Deus, o juízo sobre eles. Só que Deus não quer isso. Por isso Deus enviou seu Filho. Deus enviou Jesus para que o homem se voltasse para ele, se arrependesse dos seus pecados e não sofresse o dano. Então toda calamidade, morte, enfermidade, doença é consequência do pecado e da rebelião do homem. Tudo o que Deus faz, Ele faz com propósito. E se isso está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, está acontecendo essa calamidade, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder. Então se isso está acontecendo lá, por que Deus está permitindo? Deus permite justamente por causa disso, por causa da desobediência, da idolatria, da maldade do homem. Deus permite que o homem seja tocado pelo mal para que o homem se volte para Deus. Porque muitos se esquecem que como Deus existe, os anjos existem, também Satanás, o diabo. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o nosso adversário. Então o meu e o teu adversário não é Deus, é o diabo. O diabo é o adversário do homem. Então entenda, o mal, o agente do mal, o tentador, o que veio trazer destruição, morte, é o diabo, não Deus. Deus quer nos livrar deste lugar. Em João capítulo 10 fala que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para trazer vida, o diabo veio para trazer morte. Mas por que, como o diabo traz morte? Quando o homem se rebela contra Deus, automaticamente ele entra debaixo do governo de Satanás. Então o diabo tem legalidade por causa do pecado do próprio homem para tocar no homem. Então Deus quer, pela sua graça, tirar o homem deste lugar de senhorio das trevas, para que então o Senhor possa exercer governo sobre ele, para que ele não possa ser tocado pelo mal. Eu não sei como está a sua vida, mas é tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de clamarmos a sua misericórdia, sairmos desse lugar aonde o diabo tem legalidade e autoridade sobre a nossa vida e entrarmos debaixo do governo de Deus. Isso através do arrependimento. Por isso eu falo para você, arrependa-se dos seus pecados. Não sei qual o pecado que você está praticando, não sei qual aquilo que você está fazendo e que está desagradando a Deus, mas se arrependa já, agora. E volte-se para Deus enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Deus abençoe.